sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, iniciando o capítulo 7 do nosso livro, sobre o Brasil na atualidade. Tá? Então, hoje nós iniciaremos a nossa aula na página 316, com o fim da ditadura civil-militar. Então, peço que vocês acompanhem a leitura comigo, tá? Então, e vamos juntos adentrar neste tema. O fim da ditadura civil-militar. No governo do presidente Geisel, teve início o processo que culminou no fim da ditadura civil-militar. E isso nós vamos lembrar das aulas passadas, né? Com Geisel começou a uma mudança, né? Numa reabertura lenta, gradual e segura, nas palavras do próprio Geisel, né? Uma reabertura democrática, né? Claro, aos poucos, mas que começa com Geisel, né? Em 1978, os atos institucionais, inclusive o AI-5, o mais repressivo dos atos institucionais, foram revogados, permitindo o início da abertura política. Porém, o presidente adotava medidas contraditórias, pois em seu governo o Congresso foi fechado temporariamente e foi instituído o Pacote de Abril. Esse conjunto de medidas manteve a eleição indireta para governadores, ampliou o mandato presidencial para 6 anos e determinou que parte dos senadores fosse escolhida diretamente pelo presidente. Ou seja, estava começando a haver uma abertura política, porém em alguns pontos nós ainda percebemos o controle do presidente, nesse caso o controle dos militares, ainda na política brasileira, né? Eles não foram abrindo mão de tudo de uma vez só, né? Foi aos poucos, controlando ainda bastante a política no Brasil. Em 1979, o militar João Batista Figueiredo assumiu o governo e deu continuidade ao processo de abertura política. Uma das principais ações desse governo foi a aprovação da Lei da Anistia. De caráter bastante polêmico, essa legislação anulou parte dos crimes políticos dos opositores da ditadura. Entretanto, também deixou militares impunes em relação a crimes de morte e de tortura. Ou seja, a Lei da Anistia foi uma jogada do governo brasileiro para que pudesse se safar das atrocidades que tinha feito no período da ditadura. Então, a Lei da Anistia, eles anistiaram aqueles que eram considerados os inimigos do governo, aqueles que foram imputados crimes, né, porque eram contra o governo, tá? Mas também nessa Lei da Anistia, eles próprios, o governo, se incluíram. Então, policiais, militares, né, generais, delegados, todos aqueles que estiveram envolvidos com práticas de torturas e até de mortes, né, foram anistiados, né? Tudo foi apagado. Nem vocês estão devendo nada, nem nós estamos devendo nada. Isso foi ruim, por quê? Porque não houve um julgamento para com o Estado das injustiças, das torturas que depois na Constituição vai se tornar crime inafiançável, né, que foram feitas à época. Com a Lei da Anistia, muitos brasileiros que estavam exilados do país tiveram permissão para regressar. Artistas e estudiosos como Geraldo Vandré, músico, né, daquela canção, para não falar que não falei das flores, né? Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e Milton Santos, que é um dos maiores, se não o maior estudioso da geografia, né, no Brasil, puderam retornar ao Brasil, fortalecendo os movimentos de redemocratização. Figueiredo promoveu também uma reforma partidária, anulando o bipartidarismo, né? Vocês vão lembrar que existiam apenas 2 partidos, MDB e Arena. O MDB, que era o partido um pouco de oposição, né? E o Arena, que era o partido do governo. E permitindo a legalização e a criação de outros partidos. Com isso, novas lideranças em defesa do fim da ditadura começaram a ganhar espaço no cenário político
nacional. Na época da abertura política, ocorreram muitas greves de trabalhadores, principalmente na região do ABC Paulista. Muitos operários, liderados pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, mais conhecido atualmente como Lula, reivindicavam, a princípio, maiores salários. Ao longo do tempo, suas lutas se ampliaram e eles passaram a exigir a garantia de emprego, o pagamento de comissões e maiores liberdades democráticas. Então, nós vamos ver aí, principalmente aqui citando os metalúrgicos, mas nós vamos ver que essa abertura política e essa redemocratização vai permitir que a população, numa massa maior, né, numa quantidade maior, possa se manifestar em favor dos seus direitos. Né? O que antes havia uma repressão muito grande, agora como está se flexibilizando, eles agora vão tomar mais coragem, vão fazer passeatas, greves, vão aumentar, na verdade, né, porque já era feito antes, mas vai aumentar o número, né, tanto de greves, de reivindicações, de passeatas, quanto de pessoas envolvidas nesses movimentos. Assim, no início dos anos 1980, a população brasileira iniciou manifestações pelo direito ao voto direto para escolher o presidente. Esse movimento ficou conhecido como Direta Já. Entre 1983 e 1984, diversas manifestações ocorreram em todo o Brasil. Um pequeno comício em Goiânia, com cerca de 5.000 pessoas, deu o passo inicial das Diretas Já, que ocorreram em diversas capitais do país, entre elas Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador e São Paulo, onde chegou a reunir 1 milhão de pessoas. Então nós temos aí já as manifestações pelo voto direto para o presidente, né? Reunindo 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de pessoas querendo votar diretamente para presidente, não querendo mais o voto indireto, que fosse os militares mesmo que se reorganizassem para assumir a cadeira da presidência. Os manifestantes queriam pressionar o Congresso para aprovar a proposta de emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para presidente. Ao votarem a medida, porém, não houve um número suficiente de políticos para sua aprovação, de maneira que as eleições diretas não ocorreram. Contudo, o movimento das diretas já foi muito importante para demonstrar a força da população e sua mobilização a favor da democracia. Mesmo com a reprovação da emenda, o candidato eleito indiretamente pelo Congresso em 1985 foi o político civil Tancredo Neves, fato que marcou o fim da ditadura civil-militar no Brasil. Né? E aí vocês vão lembrar que a ditadura civil-militar no Brasil vai durar 21 anos, de 1964 a 1985, encerrando-se assim com o Tancredo Neves, um civil, que não era mais um militar, eleito pelo voto indireto ainda, né, mas que já demonstrava, pelo menos de maneira mais representativa para o restante da população, que estava havendo uma transição de fato. Né? Agora era um presidente civil que estava ocupando a cadeira mais alta do nosso poder executivo. Peço para vocês que adiantem as páginas, tá bom? Vamos pular essa atividade para virmos para a página 321, tá bom? A volta da democracia. A eleição do político civil Tancredo Neves em 1985, embora indireta, lembrando, né, são os deputados que votam, né, indiretamente, não é o povo, os cidadãos que votam, representou a volta do regime democrático no Brasil. Após quase 21 anos de regime ditatorial, o Brasil entrava em uma nova fase política, em que os direitos e a liberdade de expressão dos cidadãos foram restabelecidos. Tancredo, porém, antes de assumir o governo, sofreu com alguns problemas de saúde e faleceu. Seu vice, José Sarney, tomou posse em seu lugar e iniciou o período de transição à democracia. Em seu governo, José Sarney combateu a alta inflação, problema herdado dos governos militares. Para isso,
Ele lançou o Plano Cruzado, que substituiu o cruzeiro pelo cruzado, que era a moeda da época, alterando os valores da moeda do país. Os resultados do plano, porém, não foram satisfatórios, e a inflação durante o governo de Sarney atingiu níveis bastante elevados, gerando forte instabilidade econômica e insatisfação popular no país. Né? Essa insatisfação, essa crise financeira, vocês vão recordar que já está vindo aí desde, vamos colocar, a década de 50, né? Ali fim de Getúlio Vargas, né? Fim do seu mandato, infelizmente, com o seu suicídio, até então com Juscelino Kubitschek, Posso JK, fazer uma pesquisa na web. Juscelino Kubitschek, JK, e até esse momento com José Sarney na presidência. A Constituição de 1988. Durante o governo do presidente José Sarney, foi convocada uma Assembleia Constituinte no Brasil. Os políticos se reuniram então para redigir uma nova Constituição para o país. No processo de elaboração do documento, diversos grupos da sociedade se mobilizaram para realizar suas contribuições na Constituição, entre eles o das mulheres, que participaram ativamente desse processo. Muitas propostas, leis e emendas foram enviadas ao Congresso daquela época. Depois de muitos meses de trabalho, foi aprovada a Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988. O documento foi considerado a Constituição mais democrática do país, que por isso ficou conhecido como Carta Cidadã. Leia a seguir as principais determinações da Constituição de 1988, que é a Constituição que vigora até hoje no nosso país. O racismo passou a ser considerado crime sem direito à fiança. Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, principalmente a relação à manutenção de sua cultura e a garantia da posse de suas terras. As práticas envolvendo tortura foram condenadas e proibidas no país. Foram assegurados os direitos à liberdade de expressão, desde que mantidas condições pacíficas de convivência. O voto passou a ser universal, sendo opcional aos analfabetos, idosos e jovens entre 16 e 18 anos. A jornada de trabalho foi estipulada em, no máximo, 44 horas semanais, com direito à greve assegurada. Então, temos aqui pontos importantíssimos para essa Constituição democrática que nós temos vigorando no nosso país até então. Dito isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, e podemos ir para as atividades que vocês irão responder no livro de vocês, tá bom? Então, temos aí questão 1, tá bem? Vocês vão responder no livro de vocês, tá ok? Questão 2, vocês irão completar. Letra A, direta já. Letra B, anistia. Letra C, greves. Letra D, Comissão Nacional da Verdade e Direitos Humanos, tá bom? E na próxima página, na questão 4, vocês vão marcar e responder letra A, letra B, letra C e letra D, tá ok? Então, turma, não esqueçam, respondam no livro de vocês, tirem foto e me mandem no privado do WhatsApp, tá bom? Então, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.